Hoje somente passei para deixar uma dica de ouro. E aquele que ousar levar e colocar na prática para a sua vida, há de ver as coisas vão mudar. Faça essas coisas para deixar aqueles que te odeiam, aqueles que não querem te ver, aqueles que falam mal de ti, ajoelhado diante de ti. Essa é uma história real que aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu para que algum de nós possa tirar algum proveito nessa história. Eu vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu, um amigo que vivia longe dos pais, porque os pais haviam separado. Aquele amigo estava a viver com a avó, só que a avó era uma da idade avançada. A avó também tinha o seu filho caçula, vivia com o seu filho caçula, que já era casado. Só que certo dia, o jovem decidiu fazer uma pequena cabana dentro daquele terreno. Construiu uma pequena cabana para se abrigar. Quando dar o tempo, ele construiu mais outra cabana, maior que aquela, para poder abrigar os seus amigos, porque na outra cabana não conseguia colocar os seus amigos no tempo de chuva, no tempo de lazer. Então ele decidiu construir mais uma outra cabana um pouco maior, para poder abrigar os seus amigos. Fechou aquela outra cabana para poder mandar alugar e colocar pessoas, de modo em que possa obter algum valor. O tio de repente leva a cabana do jovem sem ter avisado. Tipo, foi usurpar a cabana daquele jovem. E o jovem, quando viu, perguntou: tio, o que está a acontecer? Vocês não me avisam também quando querem levar minhas coisas? E o tio disse que não vou te avisar porque o terreno pertence à minha mãe. Se pertence à minha mãe, é meu terreno. Eu não tenho direito de te falar alguma coisa. E o jovem ficou calado. O tio havia levado a cabana para transformar em cozinha. E falou para os seus filhos para colocar todos os utensílios da cozinha dentro daquela cabana. E aquela cabana foi transformada em cozinha por 3 dias. O proprietário da cabana ficou chateado, ficou zangado e ele fechou a boca dele. O tio começou a insultar, o tio começou a falar coisas maldosas contra o jovem e o jovem não falou nada, fechou a boca. Esse é o remédio maior que eu aprendi a partir daquele jovem, que quando você está diante de um inimigo, diante de uma pessoa que não quer te ver na vida, que faz mal para você, a única maneira de lutar contra essa pessoa é fechar a sua boca. Fecha a sua boca e vê o que vai acontecer. Isso também nos remete a refletir o que Jesus fez, não é, diante de Pilato, diante de Herodes. Eu vejo aquele jovem imitando Jesus Cristo. Porque Jesus, quando foi perguntar: você é filho de Deus, você é líder dos judeus, você é aquilo mais aquilo, Jesus somente ele fechou a boca. Mas por que ele fechou a boca? Será que ele não tinha resposta? Com certeza. Ele tinha resposta. Até uma das passagens ele disse: se eu for a te responder, você não vai acreditar. Se eu for a te dar pergunta e você não vai me responder. Somente Jesus falou essas coisas. E ele permaneceu calado. Não é porque não tinha resposta. Ele tinha a resposta exata para aquele momento dar o Pilato, o Herodes. E o jovem fez as mesmas coisas. Ele permaneceu calado, vendo a sua casa ser levada por seu tio. Só que a casa funcionou somente por 2 dias. Porque era uma casa de palha. O jovem era um cristão. Aquilo aconteceu numa quinta-feira. Sexta-feira a casa funcionou no lugar da cozinha. Sábado a casa funcionou no lugar da cozinha. E no domingo, o jovem bem cedinho levou a sua Bíblia, foi na igreja. Quando foi na igreja, Deus estava lutando no lugar do jovem. E o jovem foi na igreja. O tio foi beber e o jovem foi na igreja. O que acontece? A família fica a cozinhar dentro daquela casa. Era uma casa bem feita, uma casa que não tinha problema nenhum com fogo. Só precisou esses 2 dias de intervalo, mas o terceiro dia aconteceu algo terrível. Que a partir dali, aquele tio chegou de respeitar o jovem e ajoelhou diante daquele jovem. Ajoelhar não é porque a pessoa veio de joelho diante daquele jovem. Não, mas alguma coisa mostra que a pessoa rendeu diante do ofendido. De repente, pessoas veem fumo. A casa estava a fumigar de uma forma estranha. E as pessoas viram que a casa estava a arder. Correram, as pessoas vieram a tentar apagar o fogo que estava a arder na casa, mas foi tudo perdido. Aí queimou todos os utensílios que estavam dentro daquela casa. Essa história foi real.
queimou todos, o tecido estava dentro daquela casa e perderam tudo que estava ali. Imagina, a cozinha só funcionou por 2 dias. Uma vez que a pessoa fez de usurpar aquilo que não era dele, levando porque o terreno pertencia a ele, porque era da mãe, então o sobrinho não tinha direito de nada ali. Porque tudo que o sobrinho fazia dentro do terreno da avó. E o tio dizia que tudo que você está fazendo aqui pertence a mim. E o jovem ficou calado, foi na igreja, o Deus estava lutando no lugar dele. Então, esse terceiro dia, que é o domingo, a casa pegou fogo. Como chegou de pegar o fogo a casa? Os filhos daquele tio estavam a brincar de piquenique. Vocês conhecem as crianças da África, né? Aqui na África, a criança leva as latas de leite, transforma em fogão e começa a girar aquelas coisas. Tipo, leva aquela lata, coloca uma pega e coloca carvão com fogo dentro para poder acender nos momentos iniciais, não é? Então, a pessoa gira o fogão, gira o fogão, gira o fogão para poder acender o fogo que está dentro do fogão. Só que no momento em que o menino estava a girar, saiu um carvão, foi em cima da casa, que foi transformada em cozinha de uma forma assim agressiva. E ninguém viu, só todos perceberam que a casa já estava a arder. Tentaram apagar com água, areia, muito mais, mas não conseguiram dominar o fogo e o fogo consumiu tudo que estava na cozinha. Todos os utensílios foram embora. Então, se hoje existe alguém que não quer te ver, que te fala mal, que briga contra você, que te aponta dedo, então a única maneira de resolver esses assuntos é deixar nas mãos de Deus. Você fica calado, fecha sua boca e há de ver Deus agir na vida daquela pessoa. É isso que aconteceu com os jovens que viviam com a avó, com pais separados. O pai estava separado e ele vivia com a avó, porque não tinha poder algum. Então o tio tentou usurpar aquilo que pertencia ao jovem. E isso Deus teve que responder por uma moeda muito dolorosa. Quando o tio se apercebe que a casa pegou fogo, a primeira coisa que vem na mente dele é de que o jovem atirou fogo em cima daquela casa, porque eu levei a força à casa dele. Então foi somente ele que pode fazer isto. Se a casa está a arder é porque aquele jovem, meu sobrinho, atirou fogo em cima daquela casa. Foi o primeiro pensamento que chegou na cabeça dele. Ele saiu a correr de lá da banca em que ele estava a beber para casa. E quando chega em casa encontra as pessoas que estavam a lutar para tentar apagar aquele fogo. E a única coisa que ele fez diante daquele fogo, diante daquelas pessoas, foi perguntar do sobrinho, onde está ele? Ele estava bem nervoso para poder dar pancada ao sobrinho. Mas o sobrinho, graças a Deus, naquele momento ele estava orando dentro da igreja. Estava na igreja a adorar a Deus. E essa história é uma história real, é uma história que eu assisti, assim, a olho nu. Eu assisti, ninguém que me contou, eu assisti essa história acontecer. Então, quando o sobrinho vem, ele não se apercebeu que lá em casa está acontecendo alguma coisa que poderia lhe deixar com problema. E ele veio numa boa. Só quando estava a chegar em casa, ele sem perceber que a casa pegou fogo, as pessoas vieram e alertaram, olha, você fuja. O seu tio está à procura de você porque quer te bater. E o jovem pergunta, o que aconteceu para ele me bater? O que eu fiz? As pessoas não conseguiram lhe explicar que a casa pegou fogo. Aí ele, numa boa, inocente, sem saber de nada o que estava a acontecer, pisou no terreno e encontrou a casa, já estava transformada em cinza. E o jovem olhou, não falou nada e foi abrir a sua porta e entrou dentro da sua casa. O tio, com vistas aqui, quando viu o jovem, ele ficou envergonhado porque o jovem estava com a Bíblia na mão a sair da igreja. Ele percebeu que esse jovem, desde as 9, foi na igreja e quando isso aconteceu, ele estava na igreja a adorar a Deus. E o tio ficou envergonhado, não falou nada diante do jovem e ficou assim, foi se fechar dentro da casa com muita vergonha. O melhor medicamento de resolver contra o seu inimigo é calar a sua boca e deixa Deus resolver para ti. Temos que seguir um exemplo que Jesus fez. Ele, diante de Herodes, diante de Pilato, ele não falou muita coisa. Apenas ele disse
Se eu for a te responder, você não vai me acreditar. E se eu for a te dar pergunta, você não vai conseguir responder a minha pergunta. Melhor eu ficar calado. Então, esse é um bom exemplo. E isso está a acontecer com todos aqueles que seguem esse exemplo. Porque Cristo, ele veio nos ensinar como agir nesse mundo, como andar neste mundo, como fazer neste mundo. E se você for a seguir suas pisadas, há de ver que tudo vai andar bem. Primeira carta de Pedro 2, versículo 6, diz isso. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como Cristo andou. Então, se você está em Cristo, se você crê em Cristo, então deve andar nas suas pisadas. Naquele dia não conseguiu falar com o jovem porque o jovem estava numa boa e o jovem viu que a justiça foi feita, não falou nada, foi dentro, calou e fechou a sua boca. No dia seguinte, numa hora das 9, o tio chega perto do jovem. O jovem estava sentado em cima de uma pedra. Chega diante daquele jovem e pede desculpa. Pediu desculpa, eu vi isso. Pediu desculpa. Olha, meu sobrinho, peço que me perdoe. Eu falhei contra ti. Falhei contra ti. Em algum momento, nós adultos temos tido falha, só que não conseguimos reconhecer por causa do quê? Do orgulho. Ele falou assim mesmo. Não conseguimos reconhecer por causa do orgulho porque somos grandes. Não gostamos de ser repreendidos com crianças. Quando a criança nos repreende, nós não queremos ouvir. Quando a criança nos fala que aquilo está errado, nós não queremos ouvir por conta do orgulho. Mas agora, estou a ver que eu falhei contra ti. Penso me perdoe. Para mostrar o resultado do meu arrependimento, está aqui a chave da moto, vai passear com a moto. A moto estava com tanque full de gasolina. Uma vez que esse tio antes não entregava a sua moto ao sobrinho, odiava de tanto, odiava o sobrinho. Mas naquele dia, ele veio se ajoelhar diante do sobrinho, pedir perdão. E como sinal de mostrar o seu arrependimento, ele tirou a chave da moto e entregou ao sobrinho. Sobrinho, vai passear com a moto todo dia. A moto vai passar contigo o dia de hoje. Me perdoe, eu falhei contra ti. Na verdade, essa história aconteceu comigo. Só que por incrível que pareça, esse tio já é grande meu amigo agora. Meu grande tio. Quando a gente se cruza, é como se fosse o primogênito dele, sou eu, enquanto não sou. Desde aquele ano, deixou de me odiar, ele me amou e ele me apoia na minha fé. Ele está lá. Se o tio ver esse vídeo, que Deus possa te abençoar. Me ensinou muita coisa na vida. Essa história que eu queria contar para vocês. Nunca lute contra o seu inimigo, mas fique calado, Deus vai resolver para si. Deus vai fazer justiça. Não importa o tempo que levar, mas um dia Deus vai responder. Que Deus possa abençoar a todos. E o que eu penso, ao querido amigo, que possa se inscrever e ative o sininho das notificações. E até no próximo encontro.